Vamos agora falar dos depósitos a prazo, outras modalidades de captação remunerada. O depósito a prazo é o CDB e também o RDB. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. RDB significa Recibo de Depósito Bancário. Ambos podem ser pré-fixados ou pós-fixados. No caso do CDB pós-fixado, até admite-se liquidez diária. Admite-se, não quer dizer que pode, que tem que ter, mas ele pode ter liquidez diária. Entretanto, não é vantagem resgatar com menos de 30 dias, porque até o 29º dia incide IOF, o que torna a operação de prazo muito curto desaconselhável. Se alguém aplicar num CDB de liquidez diária e resgatar com 4 dias, por exemplo, vai pagar tanto o IOF que vai resgatar menos do que aplicou, porque o IOF será superior a uma rentabilidade de 4 dias. No RDB não existe essa possibilidade de liquidez diária, somente no CDB pós-fixado. O RDB e o CDB pré-fixados têm prazo mínimo, que é o prazo pré-determinado para o crédito do rendimento. No caso dos pós-fixados, se for vinculado a índice de inflação, o prazo mínimo é de 1 ano. Você talvez esteja perguntando, mas está falando do CDB e RDB, qual é a grande diferença? A grande diferença entre o CDB e o RDB é que o CDB é negociável. Ele é transferível. Uma pessoa que tem uma aplicação num CDB e precisa fazer um pagamento, pode ir ao banco junto com o favorecido e transferir o CDB para o favorecido. Esta possibilidade não existe no RDB. O RDB é inegociável e intransferível. Além dos CDBs e RDBs, temos também, como depósitos a prazo, as chamadas letras. A letra é um tipo de captação onde o banco emite esse título baseado num crédito que ele já concedeu e vende esse título com o dinheiro da venda, concede outro crédito e pode emitir outro título, e assim o dinheiro vira mais dinheiro. Por exemplo, uma instituição financeira, uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, uma financeira, concede um empréstimo. Baseado naquele empréstimo que ela concedeu, ela emite um título. Esse título chama-se letra de câmbio. É a letra de câmbio financeira. A financeira, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, de posse dessa letra de câmbio, vende para outra instituição, vende no interbancário, com o dinheiro da venda, concede outros empréstimos e assim o dinheiro transforma-se em mais dinheiro. Então, o conceito geral da letra é um título emitido com base num crédito já concedido anteriormente. A letra de câmbio é com base num empréstimo ou num financiamento de um bem de consumo durável concedido por uma financeira, uma sociedade de crédito,
financiamento e investimento. As letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário, as duas são baseadas em financiamento de imóveis. A diferença é que a letra hipotecária, ela é emitida baseada num financiamento imobiliário que tem a cláusula de hipoteca. Em aula posterior, nós vamos tratar das garantias e vamos falar da diferença entre alienação fiduciária, hipoteca e outras modalidades de garantia. No caso, a letra hipotecária é emitida com base num financiamento imobiliário com garantia de hipoteca. Já a letra de crédito imobiliário é emitida com base num financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária. Nós vamos ver em aula seguinte que a grande maioria dos financiamentos imobiliários para a classe média atualmente são concedidos com cláusula de alienação fiduciária, na qual a eventual retomada do imóvel, havendo inadimplência, é muito mais rápida e muito mais garantida. Lembrando que o financiamento imobiliário, que nós comentamos em aula anterior, tem como fonte de recursos, como funding, no caso do financiamento para a classe média, principalmente a poupança. E também letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário. E nós temos ainda a LCA, a letra de crédito do agronegócio. A LCA, letra de crédito do agronegócio, é um título, uma letra que é emitido lastreada numa operação de crédito rural. Houve épocas em que o crédito rural era quase uma atividade exclusiva do Banco do Brasil. Os bancos privados resistiam a operar nesse segmento. Preferiam repassar recursos para o Banco do Brasil para que ele operasse, porque o risco de crédito era elevado, mesmo com a exigibilidade. Nós já comentamos em aula anterior e vamos ter aulas para falar especificamente sobre crédito rural. Mas existe aquela exigência que pelo menos 25% da captação em depósitos à vista tem que ser direcionada para o crédito rural. Só que, de uns tempos para cá, a agricultura brasileira se fortaleceu, o agronegócio brasileiro tornou-se pujante e tornou-se uma grande oportunidade de negócio para os bancos. Os bancos passaram, então, a aumentar a sua oferta de crédito rural, principalmente para as grandes propriedades rurais, para o agronegócio. E com isso, aumentou o estoque de crédito concedido ao agronegócio. Lastreado em créditos concedidos ao agronegócio, os bancos emitem letras de crédito do agronegócio. Uma característica também importante é que as letras hipotecárias, as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio, elas são oferecidas aos clientes, as LH, as LCI, letras de crédito imobiliário, e as LCA, letras de crédito do agronegócio. São vendidas, oferecidas para os clientes, pessoas físicas e jurídicas dos bancos. E para o cliente pessoa física, a aplicação em letra hipotecária, letra de crédito imobiliário ou letra de crédito do agronegócio é isenta
de imposto de renda. E aí voltamos àquele nosso triângulo dos critérios de uma aplicação financeira. Ora, se tem segurança, porque é uma letra emitida por uma instituição financeira, o porte da instituição financeira é que dá a segurança ao cliente. Quanto maior, mais sólida a instituição financeira, maior a garantia do cliente. Além disso, tem a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Créditos, que nós vamos comentar em aula posterior. Se tem rentabilidade, porque rende mais que a poupança sendo isento de imposto de renda, o cliente vai ter que abrir mão da liquidez. As letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio têm um prazo de resgate mínimo de 6 meses. Mas o cliente tem compensado essa menor liquidez por uma aplicação de boa rentabilidade com boa segurança.